A paz do Senhor, queridos irmãos, bom dia. Estou feliz e grata ao Senhor pela oportunidade de mais um dia poder servir a Ele e assim trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero ler hoje em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, que diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Meus queridos, a nossa vida ela é feita de escolhas. Sendo assim, nós temos o direito de escolher o que quisermos para a nossa vida. Porém, nós temos que entender que cada escolha há uma consequência. E essa consequência é uma consequência boa ou uma consequência ruim. Sabe? A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. E muitas vezes nós erramos por seguir o nosso coração. Você já ouviu aquele termo assim? E tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Já ouviu isso? Muda a palavra coração para vontade. E tudo que você fizer, faça de boa vontade. Entende? Fique atento à voz do seu coração. O que é ficar atento à voz do seu coração? Fica atento à sua vontade. Entende? Então, quando a gente pensa em coração, a gente está pensando na nossa própria vontade, nos nossos desejos. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Entende? Nós não podemos, meus amados, ser guiados pelo nosso coração. Nós não podemos ser guiados pela nossa vontade, pelos nossos desejos. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quer ver? Aqui em Gálatas, no capítulo... Deixa eu procurar aqui. No capítulo 5, no versículo 16, diz assim: As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o que acontece, meus amados? A carne, ela guerreia contra o espírito. Então, os dois, eles se opõem. Então, eles são contrários um ao outro. Eles começam a guerrear para ver qual dos dois vence. E, geralmente, uma pessoa que não vive no espírito, ela tem a tendência de deixar a carne dominar a sua vida. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E aqui vai falar quais são as obras da carne e quais são os frutos do Espírito. Então, meus queridos, para nós vivermos uma vida abençoada, nós precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma irmã, e eu disse para ela, falei assim, olha irmã, às vezes eu me pego pensando e lembrando de muitas coisas que eu já fiz na minha vida. E eu te falo uma coisa, se eu tivesse a mente que eu tenho hoje, eu não teria feito muitas coisas das quais eu fiz, sabe?
Porque muitas vezes o ser humano ele tem tendência a deixar-se enganado pela emoção, pelos sentimentos, pelas circunstâncias, pelos nossos olhos, entende? Muitas vezes nós caímos no erro de olhar uma coisa e pensar que essa coisa é boa, pensar que essa coisa é de Deus, pensar que é o caminho certo, e ao invés de nós buscarmos a direção de Deus, de nós orarmos e ficarmos aguardando, esperando em Deus para saber se é de Deus, nós tomarmos uma decisão, nós irmos para um lugar, nós nos relacionarmos com alguém e nós somos deixados nos levar pela voz do nosso coração, pela nossa própria vontade, pelos nossos desejos. Sabe, o ser humano, meus amados, ele é tendencioso a dormir com um pensamento e acordar com outro. Como é que nós podemos confiar em nós mesmos se nós temos essa tendência, muitas vezes, de dormir com um pensamento e acordar com outro? Sabe, a palavra do Senhor nos diz assim: e tudo o que fazer para a glória de Deus. Se você pensar por esse lado, você vai começar a refletir na sua vida de uma forma diferente. Você começa a pensar: será que isso que eu estou fazendo ou eu estou querendo fazer, será que glorifica a Deus? Será que essa atitude é para a glória de Deus? Será que o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida se eu tomar essa decisão, se eu ir por esse caminho? Entende? Então, quando nós começamos a viver na consciência de que tudo que nós fizermos tem, meus amados, tem que glorificar a Deus, nós começamos a agir diferente, nós começamos a esperar mais em Deus, nós começamos a decidir orar e esperar a resposta de Deus para tudo. Sabe, certa vez eu ouvi um pastor dizendo: meus queridos, você tem que orar até para saber se é de Deus, de você comprar uma roupa ou não, de você comprar um sapato ou não. É nas mínimas coisas que nós temos que pedir a direção de Deus, que dirá por coisas muito importantes. Entende? Muitas vezes Deus vai nos dando sinais que nós estamos saindo da vontade dele e nós não enxergamos. Sabe? Por quê? Porque muitas vezes a nossa vontade, os nossos desejos, eles falam mais alto. E não é que nós não enxergamos não, meus amados. Nós vemos sim os sinais de Deus. Porque começa a acontecer coisas na nossa vida e nós enxergamos. Mas nós nos fazemos de cegos. Sabe? Deus está te dando sinais. Sabe, você está vendo acontecer muitas coisas na sua vida. Escute isso que eu vou te falar. Você está vendo com seu homem natural. Natural, não é muito difícil de entender. O seu homem natural está te mostrando, está te dando sinais. Porque Deus dá sinais, meus amados, de todas as formas. Todas as formas. A gente é que não quer enxergar. Sabe? Deus está te dando sinais e você, minha amada, olha só, está se fazendo de cega. Você não está querendo enxergar porque os sinais que você está vendo não estão sendo muito agradáveis. Porque muitas vezes você tem que renunciar, lançar fora, deixar para trás aquilo que você não quer deixar. Entendeu? Um exemplo. Você tem uma viagem para fazer, uma viagem dos seus sonhos, algo que você está almejando fazer há muito tempo. Aí você pega, prepara tudo, faz suas malas, se prepara, tem gente lá te esperando já, tem um hotel maravilhoso te esperando, uma bênção, glória a Deus, aleluia por isso. E você pega e sai. Ali com 1 hora de viagem mais ou menos,
o seu pneu fura ou o seu carro quebra e você começa a murmurar, você coloca a mão na sua cabeça e fala assim: eu não acredito nisso. Deus, eu esperei essa viagem por tanto tempo, por que que me acontece isso? Não, Deus não me ama, Deus não está na minha vida, porque se Deus estivesse na minha vida, isso não aconteceria. Só que, meu querido, minha querida, você não está vendo que muitas vezes o seu pneu furou, o seu carro quebrou, porque lá na frente podia te acontecer algo muito pior e você está reclamando. Às vezes Deus te deu um livramento com 1 horinha só de viagem, entende? Que você pode pegar essa 1 horinha aí, ó, e voltar para trás e regredir e recuar e levantar sua mão para o céu e glorificar a Deus porque foi só um pneu, foi só um carro que quebrou, do que de repente lá na frente acontecer um desastre maior que te leve à morte. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Sabe, existem muitas pessoas que são tiradas da nossa vida. Sabe aquela amiga, aquele amigo que de repente do nada para de falar com você? Sabe, você fica sem saber, fala: mas meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa e essa pessoa virou a cara para mim do nada. O que está acontecendo? E você começa a se questionar, você começa a pensar e fica naquele desejo, naquela ansiedade de fazer algo para retomar aquele relacionamento, retomar aquela amizade com aquela pessoa. E você não percebe que muitas vezes é Deus tirando essa pessoa da sua vida e você não está entendendo. Você fica aí querendo mendigar afeto, fica querendo mendigar a afeição da pessoa, fica mendigando a atenção, fica mendigando uma amizade que Deus tirou já da sua vida e você não entende. E você está aí se questionando: por quê, por quê, por quê? Meu querido, minha querida, descansa. Sabe, eu tenho levado esse versículo, eu falo que é o versículo da minha vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo que está acontecendo na sua vida hoje, se Deus tirou, glorifique a Deus, porque não era para estar. Sabe? Se não aconteceu isso na sua vida, não era para acontecer. Entende? Não insiste naquilo que não é para ser. Sabe? Nós precisamos entender que nós não podemos insistir nos erros, nós não podemos permanecer com as derrotas. Entende? Muitas vezes você está insistindo ali em ser uma pessoa derrotada, mas Deus está querendo te levar a uma vida de vitória e você insiste no erro. Sabe? Muitas vezes você está vivendo hoje o resultado, meu querido, o resultado de uma má escolha. Minha amada, você hoje pode estar colhendo os frutos. Olha só o que eu estou dizendo para você nessa manhã. Você está colhendo os frutos da sua própria ansiedade, da sua própria precipitação. Sabe? Não é que Deus queria isso para a sua vida, não. Sabe? Não é que Deus desejava para você aquilo que você está vivendo hoje, não. Se você está vivendo uma vida de frustração, uma vida de derrota, uma decepção na sua vida, não é isso que Deus queria para você, não. Sabe? Mas a palavra do Senhor diz que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Muitas vezes nós seguimos por caminhos que Deus não quer que nós sigamos. Muitas vezes nós temos pensamentos e agimos de forma que Deus não quer que nós agimos. Entende? Se nós entendermos, sabe, que hoje nós estamos vivendo aquilo que nós escolhemos para viver, você vai entender muitas coisas. Como eu disse naquela palavra, porque há caminho ao homem que parece ser bom, parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Sabe? A palavra do Senhor diz
que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus. É melhor esperar a vontade de Deus. Sabe? Deus jamais vai dar algo para você, minha irmã, que vai te afastar de Deus. Você está entendendo? Se você tem se afastado da presença do Senhor, se algo tem feito você regredir, se a vida espiritual sua tem regredido ao invés de ter um crescimento, você pode ter certeza que aquilo que você escolheu não é aquilo que Deus tinha para a sua vida, não. Você se precipitou. Sabe? Então, você não espera piorar as coisas para você retornar ao caminho, não. Não espera, entendeu? Deus mandar ali, sabe, um anjo em pessoa ali, ou ele descer na terra, para você entender que você tem que recuar, que você tem que retroceder, você tem que voltar atrás, rever os seus conceitos e voltar para a direção certa, voltar para o caminho certo. Sabe? Você já viu, olha só, você já viu que tem algo dando errado, você tá vendo que aquilo que você está vivendo não é bem aquilo que você desejaria viver, você tá vendo que tem algo errado, que não é tudo aquilo que você achou que seria, sabe? E mesmo assim, você está se fazendo de cego, de cega e você não está entendendo, porque você não quer entender. Deus está te dando sinais a todo momento que você saiu da direção, que você está fora da direção de Deus, e melhor é você reconhecer isso a tempo, voltar enquanto é tempo para a direção de Deus, do que você estar lá na frente e ser mais difícil de voltar. Sabe? Porque quando você reconhece, aquele que se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. Enquanto você reconhece a tempo que você está no erro, sabe? É muito mais fácil você se levantar. Entendeu? É muito mais fácil você voltar de um caminho que você andou uma curta distância do que você andar um caminho longo por muitos anos ali de perdas e de sofrimentos e você ter que pegar, reconhecer e você voltar para trás, sabe? Para você levantar da onde você caiu depois de ter perdido muitos anos da sua vida. Entende? Esses dias eu estava conversando, ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã que tomou um caminho diferente daquele caminho que Deus queria para a vida dela. Ela teve uma vida de grande sofrimento na vida dela, foram 30 e poucos anos de sofrimento, entende? E agora que ela tem a oportunidade de Deus dar um novo começo para ela, uma vida abençoada para ela, ela se precipitou, entende? E ela pegou e foi aceitar o manjar, sabe? Que o inimigo mostrou para ela. A primeira mão ali, sabe, a primeira impressão é que Deus estava abençoando ela. Nossa, a pessoa me trata muito bem. A pessoa, sabe, me dá carinho. Eu nunca vivi dessa forma, sabe, eu nunca senti isso. Sabe, eu vivi uma vida sozinha, uma vida sendo maltratada. Mas agora eu tô com uma pessoa que me trata bem, que cuida de mim, que tá me dando de tudo. Mas bebe, tem um vício, não é? Não professa a mesma fé, entende? Olha só. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. Versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há entre Cristo e a Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Meus amados, o próprio Senhor nos ensina na sua palavra que nós não devemos nos prender a um jugo desigual. Andará dois juntos se não tiverem de comum acordo? Entendeu? Não tem como andar junto se ambos não concordarem, não estiverem no mesmo pensamento, em um mesmo espírito. E aqui fala: não se prenda a um jugo desigual com os infiéis. E muitas pessoas, olha só o que eu vou te dizer. Muitas pessoas acham que essa palavra está falando entre o ímpio e o crente. Não prendais a um jugo desigual, ímpio e crente. Mas, meus amados, eu venho falar para você nesse dia que o jugo desigual não é só ímpio e crente, não. É entre crente e crente. Entende? Uma mulher ou um homem que tem um nível de espiritualidade, de intimidade com Deus, já tem um ministério, sabe? Dado pelo Senhor Jesus, e você se prende a um jugo desigual com alguém que não professa a fé da mesma forma que a sua, um neófito na fé, uma pessoa nova convertida, uma pessoa que não é tão crente, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, uma pessoa que vive uma vida dupla, uma vida de aparência, uma pessoa que dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja é outra, você está se prendendo a um jugo desigual e não vai dar certo, porque uma pessoa que você coloca do seu lado, ela tem que acrescentar na sua vida, ela tem que te ajudar a se aproximar de Deus, não essa pessoa ser um peso na sua vida e você ter que ficar carregando essa pessoa a ponto dessa pessoa te trazer para trás, fazer você regredir, entendeu? E até mesmo te tirar da presença de Deus e ser um instrumento usado por Satanás para fazer você pecar, para fazer você se desviar da presença de Deus e até mesmo as promessas de Deus não serem cumpridas na sua vida por causa deste. Você está entendendo? Jugo desigual não é somente entre ímpio e crente, mas é também entre crente e crente. Está entendendo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Você precisa ver os sinais. Se você está vendo que algo está dando errado, sabe? Reveja os seus conceitos. Entende? Meus queridos, olha só. Deus deu uma ordem para Abraão. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe, a primeira impressão, eu acredito que Abraão deve ter se entristecido com isso. Porque pensa bem, eu ia ficar triste se Deus falasse para mim assim: sai de perto da sua mãe, sabe? Sai de perto do seu pai, sai de perto de quem você ama. Entendeu? Mas Abraão foi obediente a Deus. Porque Deus tinha algo maior na sua vida, Deus sabia. Sabe, Deus enxerga, olha só, Deus enxerga coisas que você não enxerga não, minha amada. Deus enxerga coisas que você não consegue ver. Eu falo que nós só conseguimos ver um palmo diante do nosso nariz, mas o Senhor, Ele enxerga aquilo que nós não podemos ver. E Abraão foi obediente e foi chamado de pai de multidões. Entendeu? Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa na vida de Abraão, sabe? Foi necessário Abraão ir para um lado e Ló ir para outro. Você está entendendo? Muitas vezes há necessidade, entendeu? De você entender as coisas que Deus fala para você. Muitas vezes tem que ir para um lado e outro, sabe? E o outro ir para outro, ir para um outro caminho, porque senão as promessas não se cumprem, a vontade de Deus não se torna boa, perfeita e agradável na sua vida. Você não é abençoado porque você não entende e não obedece à voz de Deus, ou entende, mas não quer obedecer, porque a vontade de Deus muitas vezes não é a vontade que está aqui dentro, sabe? Mas eu te falo, nesse dia, creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida. E o Senhor, Ele nos dá sinais. E se nós obedecermos aquilo que o Senhor está nos mostrando hoje,
Nós vamos ser poupados de frustrações, de decepções, de sofrimento, de dor, de ter que voltar para o final da fila de novo, sabe? Muitas vezes você já chegou ali, sabe? Você andou tanto, você galgou tantos, sabe? Tantas coisas, você já superou tantos obstáculos, você foi passando ali, sabe? E tá chegando ali no comecinho ali da fila, perto de, sabe, de receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, e um erro, uma precipitação, sabe, na sua vida, algo que você fez por causa do seu coração, por causa da sua vontade, do seu sentimento, faz com que você volte para o final da fila. E o final da fila tem uma longa caminhada de novo a ser seguida, vários obstáculos de novo a serem ultrapassados, que você já passou, mas você vai ter que passar tudo de novo por causa da sua precipitação, por causa da sua ansiedade. Então não estejais ansiosos por coisa alguma. Prefira esperar o tempo de Deus, a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, porque é melhor para a sua vida. Amém? Receba essa palavra nesse dia em nome de Jesus. Sabe? E sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Guarda o seu coração, guarda as suas vontades no Senhor. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, não pelo seu coração, não pela sua vontade. Conheça aqui, a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Decida hoje viver a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, a instrução do Senhor, porque assim tudo te irá bem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. A paz do Senhor.